Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Agora que nós tivemos a nossa primeira aula interativa, vamos seguir no capítulo 5 sobre o duplo diamante, agora partindo para a criação de soluções, o segundo diamante. E a primeira aula que nós vamos ter é a aula 5.7 sobre ideação. O que nós vamos falar hoje? O segundo diamante, como eu já citei, com foco na solução, a ideação em si, as boas práticas para fazer uma ideação legal e, no final, nós vamos escolher uma ideia. Qual é a técnica para a gente fazer a escolha da melhor ideia ou das melhores ideias que nós vamos seguir em frente. Pontinhas, começa aí com a gente falando do foco na solução desse nosso segundo diamante. Finalmente chegamos a ele. Finalmente chegamos nessa parte que é tão divertida, né? Eu acho, na verdade, todas divertidas. Eu adoro fazer imersão e análise, mas de fato é onde a galera mais gosta assim, de trabalhar, que é na ideação. Tanto que a gente vê que no meio do processo a galera já começa a querer dar ideia e a gente tenta dar uma segurada. Tem que Então, segurar, puxar o lembre-se freio de que mão da turma um pouquinho, que senão ele queima a largada. senão aqui perde a graça, né? Senão perde a graça. Quando a gente chega na solução e já tem solução, pô, é E legal fora que criar. enviesou lá atrás, é uma encrenca danada. A solução é só aquilo. Sim. Exatamente. Então, relembrando, pegamos o desafio, imergimos, entendemos o problema, analisamos, chegamos a um ponto de vista, redefinimos o problema. E agora a gente vai começar a divergir novamente. Então, a gente vai criar opções. E agora a opção de solução mesmo é aquela loucura de cocriação, é a parte divertida mesmo, onde a galera volta a ser criança. Então vamos em frente aqui. Ideação, vamos lá. Fala um pouquinho sobre técnicas que a gente vai usar aqui na ideação. Legal. Ó, ideação, eu gosto de trazer duas técnicas. Existem várias, mas essas são as mais efetivas. Então imagina, a gente vai colocar um monte de gente numa sala, pessoas que pensam diferente, pessoas multidisciplinares, perfil T. A gente vai lembrar de todos esses pontos e a gente pode usar duas técnicas. Ou o brainstorming, que é a chuva de ideias, e o brainstorming ele vai seguir da seguinte forma: os nossos participantes eles já vão dando as ideias, escrevendo no post-it, é importante escrever no post-it, e já vão combinando essas ideias. Ah, eu pensei nisso, ah, eu também pensei nisso. Então fica um negócio, fica uma baguncinha ali bacana, mas ela tem um porém. Se você tem uma pessoa que é muito introvertida no time e uma que é muito extrovertida, pode ser que essas ideias, a pessoa comece a impor as ideias dela. Então, esse é um ponto de atenção para o brainstorming. Quando a gente tem, principalmente, pessoas que são mais, que se impõem mais e que se apaixonam mais pelas suas ideias, o brainstorming ele tende a ter esse problema e às vezes tem gente que fica com um pouco de medo ali de falar. Depois a gente vai falar sobre as boas práticas, mas sobre algumas regrinhas que a gente tem que seguir. Mas tem gente que tem medo de falar, tem gente que tem medo de errar. E aí essa pessoa acaba não falando e às vezes ali dentro daquela cabecinha tem uma ideia excelente que dá para usar uma parte, dá para usar e a ideia é combinar as ideias, né? O objetivo é combinar essas ideias, co-criar. E a outra técnica é o brainwriting. O brainwriting, a gente vai estar em grupo, cada um vai receber um post-it e você vai colocar suas ideias no papel em silêncio. Todo mundo vai fazer o seu, vai ter uma rodada por tempo, então vão ser 5 minutos para cada um colocar, resolver o problema da Dona Maria lá que a gente apresentou na última sessão. Então, você começa a colocar suas ideias. E uma ideia por post-it também. Se vai usar o post-it, coloca uma ideia por post-it, é uma boa prática para não ter problema, letra legível, grande. Então, cada um coloca suas ideias. Deu o tempo, deu 5 minutos em silêncio, aí cada um do time vai pegar e vai começar a falar. Ó, as minhas ideias são essa e essa. Aí a próxima pessoa, eu também pensei nisso. Junto os dois post-its. Coloco junto. Eu pensei nisso aqui, bacana. Então ali o time já começa a se organizar e clusterizar, agrupar essas ideias que são parecidas e aquelas que não são parecidas, a gente usa algumas técnicas para começar a tentar juntar essas ideias. Então às vezes você olha e fala assim, nossa, essa ideia é legal, e se a gente juntasse com essa? E aí, mas esses são os dois principais métodos que eu gosto de utilizar e gosto de levar para os times, principalmente o brainwriting. O brainwriting permite, ele é mais democrático.
porque as pessoas que têm medo de falar, elas em algum momento elas vão ter que falar e vão conseguir trazer suas ideias, não vão ter nenhuma imposição ali no meio do caminho. E lembrando, o brainstorming dá para fazer remotamente, tranquilamente, numa ferramenta de board, né? Porque você tem essa Uhum. ferramenta de post-it virtual lá na maioria dos boards. O brainwriting, você tem que combinar o jogo. Ó, você não vai olhar no cantinho do amigo, vai cada um para um lado ali do board. O board é gigantesco, você dá o zoom, você vai para os lados. E aí você combina o jogo. Cada um escreve, depois de 5 minutos volta todo mundo aqui para o meio. Dá para fazer mesmo em momento de remotização, tá? Não tenham medo disso. Com certeza, a gente faz isso o tempo inteiro, né, Nemiro? Eu e você, acho que não nos encontramos ao vivo ainda, né, Fontinha? A gente está 1 ano trabalhando juntos Verdade. desde março do começo da pandemia. Então, nós Exato. não nos vimos ao vivo, tá? Aqui estamos dando aula remota e continuamos não nos encontrando ao vivo. É isso aí. E funciona bem, a gente já fez vários discoveries juntos aqui. E boas práticas? Agora fala um pouquinho das boas práticas, você já cantou a bola de uma ou outra, né? Uhum. Vamos Conta pra lá. gente. A primeira boa prática, aí eu pode até passar o próximo slide. A primeira boa prática é não existe ideia ruim. Isso é um ponto importantíssimo. Lembra das soft skills? A gente fala de empatia, escutativa, você tem que usar isso aqui tudo nesse momento, é hora de usar também. Não é só quando a gente está falando entrevistando, não. Aqui também, é o tempo inteiro. Mas aqui é um momento importante. Então, se a pessoa colocou uma ideia ali que você achou que não foi, sei lá, não tem muito a ver, não tem problema. Às vezes você olha e fala assim, pô, não tem a ver com isso, mas e se eu fizesse isso? Então, não tem ideia ruim. Não, você não pode chegar e falar assim, ah, sua ideia não é boa. É horrível isso e você acaba limitando as pessoas, podando as pessoas. A gente não quer isso, a gente quer ter o máximo de ideias possíveis. Então, mesmo que ela seja muito louca, tem uma lenda, eu não sei se é uma história, se é um case, eu não sei, mas eu lembro que eu ouvi numa palestra e eu achei incrível. Existia uma linha uma linha de produção e as pessoas empacotavam coisas com jornal. Eu não sei se essa história é só para convencer as pessoas da importância de ser criativo, mas ela é legal. Então, eles empacotavam com jornal, só que aí tinha um gargalo nesse processo que as pessoas ficavam parando a produção para ler o jornal. E aí alguém falou, vamos fazer um brainstorm para resolver esse problema. Alguém falou, arranque os olhos das pessoas. Pô, essa ideia é muito louca, mas ela não é ruim. Ela pode ser utilizada para contratar pessoas com deficiência visual, por exemplo, que não vão ler o jornal, né? Então, você tem uma questão de acessibilidade, você traz um perfil diferente para sua empresa, mas a ideia, segundo essa história, essa lenda, que a pessoa deu a ideia de arrancar o olho de quem estava lendo o jornal e se pensou de uma maneira criativa, não é tão ruim essa ideia. Tipo, é isso, Vamos mas não é isso, né? é isso, mas não é isso. Tem a ver com isso, mas, pô, eu preciso trazer pessoas com perfil, eu quero dar oportunidade para quem tem uma deficiência, então por que não colocar elas aqui? Eu ensino, eu adapto a minha produção e eu não tenho esse problema de pessoas lendo o jornal. Poderia ter resolvido tirando o papel de jornal, mas era mais barato para eles. Então, é uma história bacana que explica isso daí. Não existe ideia ruim, por mais louca que ela seja. Bacana. E aqui, ó, criatividade igual a combinatividade. Você já deu uma pinceladinha lá no começo, né? Complementa aí. Isso. Criatividade é igual combinatividade. A gente não cria nada sozinho, a gente combina coisas. Então, uma parte da minha ideia, quando ela se junta na sua, é igual brincar de Lego. Ela torna o negócio muito mais interessante. Então, combine as suas ideias. Olha essa imagem, Together We Create. Então, essa é a base de tudo, é a base é um dos pilares do Design Thinking, a colaboração. Então, na hora de criar, a gente, em vez de só criar, a gente combina. Então, eu tenho a minha ideia, eu olho para a sua, e se a gente juntasse essas duas ideias, ou se a gente juntasse parte delas? Isso é uma parte bem bacana e importantíssima para um processo. No Fontinhas, e se nessa hora que a gente combina dois, uma das pessoas da ideia ainda faz um complemento? Está valendo também ou tem que se ater só ao que está ali? Não, pode estar valendo. Às vezes a gente junta duas ideias e surge uma terceira um pouco diferente, mas que engloba as duas, não tem problema, faz parte do processo. Bacana.
Eu estou perguntando isso porque pode aparecer de tudo aí, a gente tem que dar o máximo de informações aqui para que o nosso pessoal Com consiga certeza. aproveitar esse curso da melhor forma. Nessa hora o céu é o limite. É Depois a isso gente aí. pensa como é que a gente vai escolher. Então, escuta ativa e CNV. Isso aí já falamos bastante, É, né? Não tem muito mais do já que falar demos disso, uma mas, por aula favor, faz um sobre isso. complemento. É isso, na hora principalmente na hora de compartilhar suas ideias, você tem que estar escutando, porque se você não escutar, você não vai pegar aquele insight e aquela ideia e vai conseguir combinar. E comunicação não violenta é aquilo que a gente falou. Pô, não pode falar para a pessoa que aquela ideia não é boa, porque você pode causar uma desarmonia no time. E todo mundo tem que estar conectado. Então, nessa hora, é importantíssimo a gente lembrar de escutar e se comunicar de uma maneira adequada. E lembrando que uma crítica mal colocada pode pegar, por exemplo, aquele perfil que o Fontinha citou, de uma pessoa um pouco mais introspectiva, um pouco mais tímida, mas ela ser uma pessoa que tem acesso a uma parte grande de um processo e boas ideias brotariam dela, com certeza, mas se ela toma uma crítica na largada, ela não fala mais. E nós perdemos a chance de extrair uma parte importante do que poderia ser um projeto potencial bem legal, né? É isso aí. Então, muito cuidado com o que se fala quando você precisa defender a sua ideia, você não precisa bater na do colega. Então, vamos ficar sempre de olho nisso. Boa. Menos não e mais C. Essa é legal. Conta essa aí, que essa aí é divertida e funciona mesmo, tá, gente? Funciona de verdade. Funciona. Então, imagina a situação. A pessoa colocou ali uma ideia que é muito louca. Tipo, vamos arrancar o olho das pessoas. Em vez de falar, não, tá louco? Você pirou? Não, você fala assim, tá, mas e se a gente, em vez de arrancar o olho das pessoas, a gente trocasse o papel de jornal? E aí vem o Miri e fala, e se a gente, em vez de trocar o papel de jornal, a gente contratasse pessoas com deficiência visual? E se, e aí você vai brincando do e se. Então, isso daí é de muito bom tom dentro de um time. É a frase que faz assim, tipo, pô, legal essa ideia, mas e se a gente fizesse de outra forma, sabe? Se a gente pensasse isso daqui a gente usa o processo inteiro. Às vezes a gente vai fazer um recorte. Ah, vamos fazer recorte aqui porque eu acho que isso tá. Mas e se a gente olhasse para isso? Se a gente recortasse nesse momento? Então, o se ele pode ser usado no processo inteiro, mas na ideação é matador, assim, é muito legal de se utilizar. E vocês vejam, aqui o termo não, quando a gente fala, obviamente ele é uma negativa. O Uhum. EC, eu não sei se vocês lembram disso aqui de gramática, conjunção coordenada aditiva. O cérebro pega a letra E como adição. Isso prova que, para fazer uma soma, você ouviu o primeiro parâmetro dele. Então, a pessoa percebe que você ouviu, entendeu e complementou. Pô, legal isso. E se a gente colocar mais isso? Então, é muito legal Uhum. fazer essa troca. Eu recomendo profundamente que vocês façam. É muito legal. Muito legal. Incrível. Tem um moderador, isso é importante, Patas. Isso é. Nossa. Isso é legal. Às vezes tem um facilitador, então às vezes você está participando do workshop, tem um facilitador que vai tentar fazer esse papel, mas é legal que alguém do time se preocupe com as outras pessoas. É a tal da empatia que a gente nem falou nesse curso. O moderador, ele, principalmente em brainstorming, e na hora de dividir as ideias, ele vai ser a pessoa que vai garantir que todo mundo seja ouvido. Vai garantir que uma pessoa não destoie ali no meio do processo e comece a ser um pouco mais agressiva. O moderador, ele é chave para isso, para esse processo acontecer. Então, ele é a parte que vai fazer o ponto de equilíbrio ali. Inclusive, quando alguém começar a cruzar uma linha, vai lá, segura, sossega o facho, propõe as boas práticas. Ó, vamos usar isso aqui, tá? Para Uhum. não parecer que você está negando, que você está criticando. Você relembra as boas práticas para a turma quando alguém começa a se exaltar muito. E, ó, falando de inovação, falando de inovação, eu Uhum. já citei isso antes. Para você ter inovação em qualquer ambiente, é esperado que você também tenha uma certa quantidade de conflito, tá? Inovação não sai pura e simplesmente de todo mundo concordando com a mesma coisa. Vai haver ideias Uhum. diferentes e em um dado momento vai ter conflito, porque são caminhos diferentes em uma certa hora.
E nessa hora do conflito, o moderador é super importante para não deixar a coisa cair para violência verbal e tudo mais. A CNV está para ser aplicada e as boas práticas vão ajudar nisso nessa hora. Então, o moderador é pessoa-chave. Muitas vezes o moderador, ele, em algum impasse, ele vai usar técnicas que vocês vão aprender mais para frente, de votação, por exemplo. Ele fala assim, tá, legal, a gente tem dois caminhos para seguir, então eu vou votar. Ele vai pela democratização assim do negócio. Então o moderador, ele é essencial para o processo. Se não tiver um facilitador que vai puxar isso, às vezes ele vai chegar e vai ver que as pessoas estão falando, não, gente, vamos usar o IC, e vai dar dura mesmo. Então, esse é um cara, é o guardião aí das boas práticas. Bacana. Olho no tempo, isso também é crítico. Todo mundo tem problema de agenda, as reuniões são encaixadas no meio das outras, então marcar o tempo com precisão, usar os timers, certo, Fontinha? Conta aí da nossa experiência aí com os boards remotos agora. Exato. E o tempo, ele ajuda muito no processo. Então, se eu pegar e a gente for fazer um workshop hoje, e vocês estiverem ali participando, e eu não der tempo para vocês, muito provavelmente vocês não vão chegar em lugar nenhum. A gente vai começar a conversar, vai sair ideia, mas vai começar a conversar e vai se perder. Então, o tempo pode ser o moderador que vai fazer isso, ou pode ter um timekeeper dentro do time também, uma outra função dentro do time. É um cara que vai olhar e falar assim, ó, gente, a gente recebeu 10 minutos para idear. Lembra que eu falei que a gente divide lá 10 minutos para o brainwriting, 5 minutos? Então, esse cara tem que ficar de olho. E aí, beleza, começa a idear, deu 5 minutos, acabou. O tempo, ele é um limitador que para muita gente estressa, mas quando a gente controla o tempo, quando a gente tem um tempo curto para pensar, a gente não se auto-sabota. Então, às vezes eu tenho uma ideia e eu começo a escrever no post-it, não, essa ideia é ruim. Mas com o tempo, eu tenho que dar o máximo de ideia possível, eu vou jogando lá e beleza, vou me expor. E esse é o objetivo. Então, se eu der muito tempo, as pessoas não vão falar o que elas estão pensando e vão se auto-sabotar e a gente vai perder a oportunidade daquela ideia que pode ser um ponto de partida para a cocriação. Bacana. Então, esse tempo excessivo ele pode ser um desperdiçador de ideias, né? Isso é uma coisa boa de ficar em mente, ter em mente o tempo todo. Exato. Não se apegue às suas ideias, já falamos nisso, mas vamos fazer um reforço. Não pode ficar bravo. Se você deu uma ideia e a galera mudou ela, não gostou, Fez um ou e o se, né? pessoal Tá tudo bem. fez um e se, tá tudo certo. A gente não tá lá para se apegar, a gente quer resolver. Se a gente se apega à ideia, a gente esquece o objetivo principal, que é resolver o problema da nossa persona. Então, dei uma ideia. Se ele aproveitou só o A da minha frase, não tem problema. Não tem problema. O importante é todo mundo chegar do outro lado. Lógico, e é nessa hora onde tem muito conflito. A gente quer resolver, a gente quer ser o herói para resolver e falar, nossa, eu tive a ideia matadora. Mas o processo ele não quer isso. A gente não quer que isso aconteça. A gente quer que todo mundo sinta-se parte dessa solução. E que ninguém olhe para ninguém do time e fale, nossa, esse cara é o gênio do time. Lembrando, a pessoa mais inteligente da sala não é mais inteligente que todo mundo do grupo, mais inteligente que todo mundo da sala. Então esse é um ponto importante para a gente se lembrar. Não se apegar às ideias, flui, se diverte e bora. Já chega na sala, coloca grande lá no board, desapego, gente. Vamos lá, todo mundo dando ideia, mas a solução aqui é colaborativa. É isso aí. Vamos lá. Divirta-se, dê asas à imaginação. Essa é a fase realmente divertida, todo mundo se diverte. A gente se diverte, como o Fortiers falou, no projeto todo, né, no Discover inteiro, mas essa fase é realmente divertida. Fala aí, Nossa, é Fortiers. mão na massa, total. Você vai brincar, vai dar asas à imaginação, vai dar risada. Tem que ser limpo, tem que ser leve, tem que ser leve, não pode ser pesado. E é isso. Saia da caixa, sabe? Pense no futuro. Eu gosto muito de usar Tem umas ferramentas legais assim, alguns ICs no meio do processo. Então você está ali brincando, você está ali fazendo uma ideação. E a pessoa está lá pensando como resolver o problema da Dona Maria. Aí eu falo assim: e se você tivesse que resolver o problema da Dona Maria daqui 200 anos? Nossa, caramba! E você começa a pensar num processo de futuro muito doido.
E se você não tiver dinheiro para resolver o problema dela? E aí a gente começa a ajudar as pessoas a dar asa à imaginação, a pensar em cenário futuro, a pensar em cenário com dinheiro, a pensar em cenário com a melhor da tecnologia ou sem tecnologia alguma. Exato. E aí a gente brinca e, nossa, o resultado é incrível, é incrível. Quando você está no presencial, às vezes você até força a barra, fala, cara, precisamos resolver esse problema só com o que tem aqui nessa mesa de reunião. Então você começa a Nossa. provocar as coisas, o pessoal tirar coisa da caixa mesmo, e aí surge uma ideia que dá para conectar com a outra. Isso é muito legal e muito rico. Tem gente que fala assim, eu quero que você construa uma mesa, mas ela não pode ter pés. E aí você tem que redesign de uma mesa, redesenhar uma experiência, redefinir o uso de um post-it. Caramba, que loucura. Eu quero que você faça um restaurante, mas aí você tira um ponto importante da experiência do restaurante, a comida. Você vai criar um restaurante sem comida. Caramba, como é que eu vou fazer isso? Então tem várias tecnicazinhas assim que dá para usar para fazer a galera sair da caixa. Isso é muito legal e dá resultado. Você pensa em coisas que você nunca imaginou que você ia pensar e junta com as ideias das pessoas, sai uns negócios muito doidos. Muito bom. E aí, hora de escolher uma ideia. Vamos nessa? Exatamente. Não lembra que o processo ele vai gerar opções e a gente vai ter que fazer escolhas. E o processo de fechamento do segundo diamante, perdão, ele não é só na prototipação, mas ele começa a fechar agora. Então a gente abriu, deu o máximo de 10, a gente vai ter que escolher uma ideia que faça sentido. Para isso, a gente traz aqui a matriz impacto versus esforço. O que a gente tem que pensar? Na parte X aqui, no eixo X, que é a parte de baixo, horizontal, a gente vai colocar o esforço. Quanto de esforço que eu tenho para fazer essas soluções? Então a gente vai pegar esses post-its, vai organizar e falar assim, a gente tem 10 ideias aqui para resolver esse problema. Então qual que é o esforço dela? Se eu tiver muito esforço, perdão, lembrando, o eixo Y é o impacto. Então, eu vou pensar em esforço e vou pensar em impacto. O que é impacto? É o quanto essa ideia pode mudar a vida das pessoas, o quanto que ela pode impactar na sociedade, quanto ela é disruptiva. Tem que pensar em tudo isso. Quanto ela dá Quanto ela impacta no resultado. resultado, impacto no negócio. Então, sempre positivo, obviamente. Eu quero melhorar as coisas. Então eu penso no o quanto vai ser difícil eu fazer, qual é o grau de dificuldade e o quanto eu vou impactar a sociedade, negócio, enfim. Quanto isso é inovador. Então, no eixo, falando agora dos quadrantes, se eu tiver um negócio, uma ideia que tem um esforço altíssimo e meu impacto é muito baixo, eu não vou nem gastar tempo com ela. Eu vou gastar tempo com um negócio que eu não vou impactar ninguém e eu vou demorar pra caramba para entregar. Então, esse é uma matriz, esse é um quadrante. Então, aqui não, esquece. Isso aqui você pode jogar fora. Muitas vezes a gente não coloca, de fato não cria ideias dentro desse quadrante. Quando a gente está ideando e já tem um problema, muito difícil a gente chegar num não ali. Mas, pensando ainda quando a gente fala de baixo esforço, então eu tenho um pequeno esforço para fazer, vai ser fácil fazer, e o meu impacto é baixo, poxa, por que eu já não estou fazendo isso? Sabe? Às vezes é um passo ali que eu preciso criar para resolver um problema. Não vai ter um impacto gigantesco, mas pode ter um impacto ali razoável. Então eu posso já fazer isso. É fácil de fazer e pode ser às vezes um trampolim para chegar numa próxima ideia. Então isso aí é o now. A gente vai fazer, já poderia estar fazendo. Agora eu vou falando daquilo que tem maior impacto. Se eu tiver algo que vai impactar muito na sociedade, mas o meu esforço é muito alto para fazer, então é difícil de fazer, vai ter muita complexidade no processo, então eu vou ter que pensar um pouquinho mais. Como eu vou fazer isso? Pode ser uma coisa que às vezes depende de uma tecnologia, depende de desenvolver alguma coisa. Então, esse cara aí, ele é legal, ele é inovador, ele tem potencial disruptivo, mas eu quero pensar melhor como é que eu vou fazer isso para não dar um tiro no meu próprio pé. Preciso entender mais alguns processos. Então, muitas vezes isso daqui ele pode até passar por um outro processo de discovery.
É bem natural que isso aconteça. Às vezes a gente fala assim, ó, tem essa solução, mas ele é um discovery um pouquinho mais focado na solução, para entender tecnologia, benchmarking em alguns pontos, mas olhando para a solução mesmo. E aí tem o matador, a ideia que todo mundo quer, de R$ 1 milhão. Eu quero aquele cara que ele vai dar um barulho no mercado, vai ter rentabilidade, meu negócio vai bombar e o esforço dele é baixo. Caramba, como é que eu não pensei nisso antes? É o meu tiro certo, é o best shot, ou muitas vezes as pessoas também chamam de uau. Nossa, a ideia é uau, como eu não pensei nisso antes? Como eu não pensei no negócio que vai ser fácil de fazer e vou ter impacto gigantesco para quando eu implementar. Então, o ideal é que a nossa ideia, que a gente escolha uma ideia que esteja dentro desse quadrante do best shot. A gente pode escolher outras, a gente pode criar um roadmap de ações pensando nessa solução. A gente pode criar todo um planejamento de ações e o que eu vou pôr antes, fazer todo um planejamento, depois lá com o time de delivery que vocês vão aprender com o Rafa Mazaro. Mas aqui a ideia é que a gente escolheu uma ideia para testar e prototipar. Então, escolha aquela que tiver dentro do best shot, aquela que for a ideia uau, que tem menor impacto e tem maior impacto, perdão, e tem um menor esforço. E aí percebam que esse formato que a gente fez aqui já com os quadradinhos, você pode desenhar isso num quadro branco quando estiver no presencial e colar os post-its fisicamente lá, ou você pode usar uma ferramenta de board virtual e as pessoas readicionando os post-its aqui dentro. Aí tem um debate caloroso ali, às vezes, não, mas não é tão impacto, não é, o esforço não é tão grande quanto você está falando, mas no final sai esse quadro lindamente, você consegue ver com muita clareza onde a gente deve gastar o nosso esforço, o que a gente vai tentar levar para frente. E se tiver muita coisa no best shot, aí o modelador entra de novo e tá, então vamos votar. E aí a gente dá uma bolinha para cada um voto para cada um e cada um escolhe uma ideia. E dependendo nesse momento, você pode olhar e falar, tá, e se a gente juntasse umas três ideias dessa e tentar fazer mais uma mistura dessa, mais uma combinação? Dá para fazer também. Então é bacana, tá? Mais Essa é uma uma vez, boa o prática. papel do moderador aí sendo importante, estratégico nessa hora. Total, isso aí. Então, concluindo, fecha aí, Fontinhas. É o momento de se divertir, de idear, soltar a imaginação, ter o máximo de ideias e principalmente, né, lembrar que é um processo colaborativo, a gente precisa falar direitinho com as pessoas, a gente precisa ser inclusivo, todo mundo tem que dar sua opinião e chegar na solução junto. É colaborativo, é divertido e tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, a gente está fazendo alguma coisa errada. Bacana. E na próxima aula, o que nós vamos ver? Nós vamos praticar essa ideação, usando de novo o nosso board colaborativo. Nos vemos já. Grande abraço, pessoal. Valeu. Falou, tchau, tchau.